Muito obrigado pela apresentação e queria começar primeiro agradecendo pelo espaço, né? Essa é a minha primeira mesa e enfim, me sinto muito acolhido aqui e bem ansioso por evento. Bom, começando aqui sobre o título do meu trabalho, né? O debate sobre o futebol feminino no Jornal dos Esportes, até a proibição oficial do esporte, no Rio de Janeiro, de 1931 a 1941. Começando aqui apresentando a fonte, né? O que foi o Jornal dos Esportes? Ele foi um periódico carioca, né, mas de circulação nacional, que circulou entre 1931 a 2010. Ele tinha um apelido de cor-de-rosa, né, pelas páginas dessa cor bem chamativa que se destacava nas bancas. Aqui à direita eu coloquei uma imagem só para ilustrar essa cor mesmo. E ele também é tido como um jornal pioneiro, né, na área dessa imprensa de nicho, né, voltada para o meio esportivo. Mas pioneiro não por ter sido o primeiro nesse ramo, mas sim por ter sido o que mais teve destaque, que teve a campanha mais longeva e de maior sucesso, né? Muito relacionado à imagem do seu principal proprietário, que foi Mário Filho. E aqui, contando um pouquinho da trajetória do jornal, né, a gente tem aqui as 3 gerações do Jornal dos Esportes, que é definida aí pelo historiador Bernardo Borges Buarque de Holanda. Aqui eu estou destacando algumas delas, que é os anos pré-Mário Filho, né, que foi de 1931 a 36, momento em que ele era idealizado pelos empresários Jorge Emílio Burcão e Oséias Mota, até vender o periódico para o Mário Filho. E a era pós-Mário Filho, que foi quando ele faleceu em 66, que foi o momento que o jornal começou a declinar na sua visibilidade. Isso pela frequente mudança de administração, né, de vários herdeiros que foram pegando o jornal em seguida, e principalmente pela concorrência com o Lance, que surgiu naquele momento, principalmente a partir depois dos anos 80, que firmou ali o declínio do Jornal dos Esportes. Mas aqui o momento que mais nos interessa é a geração Mário Filho, né, de 36 a 66, que é tido como período de maior sucesso do jornal, muito pela massificação dos esportes, pelo profissionalismo do futebol e o crescente interesse da indústria cultural pelo esporte em geral. Mas, além disso, era um jornal de fácil acesso, né? Era fácil de ser encontrado, ele era de circulação nacional, novamente, mas o que mais firmou mesmo seu sucesso, de acordo com o autor, era a excelência dos cronistas que ele trazia, né? Que eram muitos cronistas vinculados ao meio esportivo, como o caso de João Lira Filho, José Lins do Rego, aquele escritor, e Vargas Neto, que além de envolvido com imprensa esportiva, era sobrinho de Getúlio Vargas, e outros nomes como Zé de São Januário, né, e entre outros. Mário Filho foi, então, pernambucano, filho do jornalista Mário Rodrigues, irmão de Nelson Rodrigues, também jornalista, trabalhou com Roberto Marinho no Globo, foi idealizador de periódicos como o Mundo Esportivo, e sua obra principal era O Negro no Futebol Brasileiro, que contou com um prefácio, inclusive, de Gilberto Freire, que ele fala sobre a integração do negro no futebol. E foi um livro importante para afirmar o início dos estudos de um futebol social. Para além disso, Mário Filho ele tem o nome do Maracanã, né, que é uma homenagem a ele, e ele é conhecido por ser o criador do termo clássico Fla-Flu do futebol carioca. Mas então, qual que é o destaque que eu quero dar aqui para a imprensa esportiva, né? O que ocorre é que a imprensa esportiva ela foi, em grande medida, responsável, né, pelo aumento da visibilidade dos esportes em geral e principalmente o futebol, né? E o futebol, de certa forma, também foi responsável pelo aumento da visibilidade da imprensa, né? Tem essa via de mão dupla, que, de acordo com o historiador Vitor Andrade de Mello, é uma relação de nem só causa e nem consequência, mas de causa e consequência. Dessa forma, né, essa campanha se deu pela contribuição do jornal ao acompanhar, né, o processo de profissionalização do futebol e na criação dessas tradições de torcedores, né, que acompanham aquela camisa, que acompanham aquela tradição daquele clube. E aí, qual é o objetivo do meu trabalho? O objetivo é partir dessa relação, né, do esporte trabalhando pela visibilidade, da imprensa trabalhando pela visibilidade do esporte, e situar isso no futebol feminino, que já ocorria nos anos 30. Né? E fazer isso tentando identificar que tipo de discurso que foi utilizado no Jornal dos Esportes, a gente já viu que era um dos principais periódicos da época, que foi utilizado para tratar dessas mulheres no futebol. E nesse sentido, eu trabalho com a hipótese de que o Jornal dos Esportes tinha um interesse em divulgar o futebol feminino pelo seu caráter de benfeitor,
principalmente pelos festivais esportivos, que a gente vai estar explicando melhor mais à frente. Mas essa curiosidade, ela também carregou estranhezas, que de certa forma ajudou a perpetuar preconceitos de gênero na imprensa esportiva. Aqui agora eu vou estar demonstrando rapidamente algumas partes do jornal, né, que isso se manifesta. E aqui o primeiro registro que eu encontrei foi lá de 17 de maio de 1931, o que aconteceu uma partida entre as equipes de Madame Lessa Alves e Madame Macedo em um festival, e que foi contado da seguinte forma pelo jornal. A partida estava sendo disputada com entusiasmo. As pequenas empregaram-se com extraordinário ardor. De vez em quando, uma acertava a bola ou essa batia nelas, de maneira a fazer vibrar a assistência. Então a gente percebe aqui já um tom irônico, né, do jornal em falar a respeito das mulheres jogando. E aqui, agora é o momento que o jornal ele vai passar a acompanhar de forma mais positiva, né, que é um momento que eu chamo aqui de primavera do futebol feminino. Aqui são dois exemplos de quando o jornal ele vai trazer sobre os festivais esportivos, né? Esses festivais, explicando rapidamente, né, eram organizações em que, principalmente o futebol feminino e outros esportes também participavam, né, que faziam eventos de arrecadação para campanhas de caridade, né, e coisas do gênero. O futebol feminino, nesse momento da década de 30, além de ser praticado nesses festivais, ele também era praticado nos circos, né, e que tinha esse caráter do entretenimento e da caridade. Aqui, um festival bem chamativo, né, que contou com o futebol feminino, foi no aniversário da primeira década do Jornal dos Esportes, em que o Mário Filho chamou uma partida de futebol feminino para finalizar o evento. Né? Ele estava com esse prestígio todo, que inclusive participou ali da cerimônia de aniversário do jornal. Surgiam também novos clubes, né? Aqui é o caso da notícia da fundação do primeiro clube voltado exclusivamente para o futebol feminino, criado por mulheres para a prática do futebol feminino, que foi o Primavera Futebol Clube. O jornal noticiou da seguinte forma: a presença de elementos de destaque da imprensa e nos esportes é um índice seguro de que o futebol feminino está prestigiado, apesar de elementos isolados procurarem desvirtuá-lo, com uma propaganda inconsistente que daria ótimos resultados no século passado. Ou seja, na mesma medida em que o jornal, aqui no final, a gente percebe que ele está condenando as práticas conservadoras de que o futebol feminino não era algo legal de ser praticado, ele também está tentando se colocar como legitimador desse processo, né, que as mulheres elas estão seguras ali praticando futebol, porque tem homens da imprensa ali e homens já relacionados ao futebol que estão ali legitimando o espaço delas. Aqui, para enfatizar um pouco mais aqui que o futebol feminino estava vivendo um momento bom, ele passou a sair do Rio de Janeiro para ser praticado em outros lugares ainda no Brasil. Aqui saíram 4 clubes do futebol carioca para jogar uma partida pela primeira vez em Juiz de Fora. Foi a primeira partida de futebol feminino de Juiz de Fora. E o jornal ele recebia constantes cartas também dos leitores condenando, né, que ele estaria ali dando visibilidade a esse futebol feminino. E aqui ele cedeu espaço também para mulheres se defenderem. Aqui eu peguei o caso da zagueira, que também era presidente do Esporte Clube Brasileiro, respondendo uma carta de um leitor, José Fuzeira, que eu acho muito interessante, que ela convida ele, né, para assistir uma partida. Vou ler aqui a citação. O senhor José Fuzeira fica convidado a assistir ao primeiro encontro de futebol feminino e apontar publicamente quais desvantagens em sua prática nos modos em que os mesmos vêm sendo empregados entre as jovens brasileiras. Ela até fala que ele tem tanto tempo que ele está enviando carta para o Jornal dos Esportes para falar mal das mulheres jogando futebol. E aí, no caso, né, a gente vê aqui que essas fontes indicam que houve, sim, né, uma campanha do Jornal dos Esportes pelo futebol feminino. Isso é bom, né? A gente vê com bons olhos. Mas, o que ocorre, né? Quando a gente contextualiza toda essa campanha do Jornal dos Esportes pelo futebol feminino em todo o contexto do jornal, a gente percebe que, na verdade, ela era muito mínima. Porque, apesar de haver essa defesa pelo futebol feminino, ela só começou no ano de 1940, apesar do futebol feminino já ocorrer em toda a década de 30. No ano de 1940, haverá uma explosão de publicações no Jornal dos Esportes sobre as mulheres no futebol.
Mas ainda assim, ela nunca vai deixar de ser tratada como uma categoria de esporte menor, né? E referindo também as jogadoras como senhoritas, mocinhas, né? E não houve também uma campanha, né, em nome das jogadoras do futebol feminino à altura do que ocorria com o futebol masculino. Naquele tempo já surgiu o Leônidas no Flamengo, né, que era um ídolo, um artilheiro, e as mulheres nas suas campanhas, por mais artilheiras que fossem, não tinham esse tipo de destaque também. E ainda assim, nas páginas do Jornal dos Esportes, essas publicações sobre o futebol feminino, elas não ocorriam em páginas de destaque. Nunca ocupavam uma imagem muito grande, nunca estavam em uma primeira página, né? E eram pouquíssimas mesmo as publicações quando comparado ao que tinha assiduamente sobre o futebol masculino. E aqui explicando um pouco o que foi essa proibição. Ela ocorreu através do Decreto-Lei 3199, de 14 de abril de 1941, durante aí o governo de Getúlio Vargas, né, em que se tornou proibida a prática do futebol feminino de acordo com o artigo 54, né, que as mulheres não se permitirá a prática de esportes incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo para este efeito o Conselho Nacional de Esportes, que foi fundado com esse decreto, baixar as necessárias instruções para as entidades esportivas do país. E aqui eu tomei a liberdade de fugir um pouquinho do recorte para mostrar como que o Jornal dos Esportes vai tratar, né? Perdão, isso aqui primeiro é o Jornal dos Esportes noticiando, né? O decreto. Agora sim, né, eu tomei a liberdade de fugir um pouquinho do recorte para trazer como que o Jornal dos Esportes vai passar, a partir da proibição, também a fazer essa campanha contrária a tudo aquilo que ele estava publicando. Aqui ele vai publicar um estudo do professor Valdemar Arena, no Congresso Pan-Americano de Educação Física, em que o estudioso vai dizer que é evidente que o futebol não pode fazer parte dos esportes femininos, nem mesmo como grande jogo. Tal prática é absurda e nociva e o espetáculo que ela nos oferece é antidesportivo e antifisiológico. É até degradante aos observadores do bom senso. Isso aqui, né, ele, pelo que eu pesquisei, ele era um médico até, inclusive. Ele tem esse caráter científico, né, uma campanha científica, né, que passou a ser divulgada de que as mulheres não poderiam praticar futebol por essa incompatibilidade com a sua natureza, né? E eles falavam até, inclusive, que isso ocasionava na geração de um gênero intermediário entre a mulher e o homem, e por isso não era interessante aos observadores do bom senso. Então, em conclusão, né, eu entendo que houve, de fato, uma campanha do Jornal dos Esportes a favor do futebol feminino, mas que ela não ocorreu da mesma forma em que ocorreu com o futebol masculino, evidentemente. Aliás, nem era de se esperar que em 1940 isso fosse feito. E apesar das fontes indicarem, quando a gente olha exclusivamente para elas, que essa campanha ocorreu, né, que ela era primeiramente realizada, quando a gente situa de fato nesse contexto mais amplo, a gente percebe que era muito pouco e que não foi convincente o suficiente para demonstrar para a sociedade em geral e que as mulheres poderiam sim praticar o futebol. É isso.